Bom dia! Sejam bem-vindos à 21ª Festa da Colheita do ano corrente 2025. Somos alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio e hoje estaremos apresentando um pouco sobre a arte latino-americana, mais especificamente sobre o México e a Argentina. O México está geograficamente localizado na América do Norte, mas culturalmente é classificado como da América Latina devido à sua colonização, língua e religião. Historicamente, foi colonizado pela Espanha, tornando-se assim uma das maiores possessões europeias no território americano. Ele possui um dos maiores parques fabris da América, sendo também um dos principais centros de turismo mundial. O território mexicano possui belas paisagens naturais, um vasto litoral, além de praias de clima tropical. Ele também é considerado como um dos principais atores geopolíticos da América. A literatura mexicana é rica e diversa, e tem uma voz que reflete a complexidade da sociedade mexicana, e ela vem sendo formada através do século, e por esse motivo passou por diversas formas e contextos, como a literatura indígena e pré-colombiana, que foi perpassada através da tradição oral. É formada de mitos, lendas, mitologia em geral, e fala sobre temas como a criação do universo, como o Livro do Conselho, do povo Quiché. Outro momento muito importante na literatura foi a literatura contemporânea, que começou no século XX até os dias atuais, e passou pela Revolução Mexicana, em que foi um momento de transformação na literatura, em que a literatura começou a ter um tom mais nacionalista, se revolucionou de diversas formas, e o povo indígena começou a ter mais voz na literatura. Duas obras marcantes desse contexto é o livro de Otávio Paz, Labirinto da Solidão, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e o livro Pedro Páramo, de João Rufo, que recentemente ganhou adaptação para o cinema. Bom, gente, a música e a dança no México traz uma forte cultura e com muita identidade. Já na música tem um estilo musical chamado mariachi, que tem como seus principais instrumentos o violão, o violino e o trompete, que é muito usado em casamento e em festas para a família. Também tem outros estilos musicais que traz mais alegria e mais representatividade para o país. Na dança tem o Zonrobe, que é um estilo de dança que eles buscam o amor pela pátria e representar seu país, usando essas vestimentas que a gente está usando e trazer muita alegria e muita festividade para a sua nação. Bom, eu vou falar sobre as artes visuais, que tem dois temas principais, que são o muralismo e a arte contemporânea. Bom, o muralismo, ele se iniciou no início do século XX, e tem como suas principais características obras em grande escala que remetem a problemas políticos e sociais do México, também como suas histórias e festas. Aqui nesta imagem, como vocês podem ver, está mostrando o Dia dos Mortos, que acontece no México. Ela mede em média de 15,7 metros de comprimento e 4,7 metros de altura. E esse daqui foi o homem que fez ela, chamado de Diego Rivera. Bom, agora sobre a arte contemporânea, ela é a arte dos dias atuais. E ela se iniciou na década de 50 e segue até os dias de hoje, que tem como sua principal característica temas e formas de apresentar artes de maneiras diversificadas. Como vocês podem ver aqui nesta obra, ela não parece bem uma obra, né? É só uma pedra sendo levantada por uma corda. Só que ela tem um significado por trás, que esta mulher aqui, a Teresa, ela pegou essa pedra no topo de uma montanha e a levou até a sua casa andando quilômetros de distância, mostrando como a mulher pode ser forte quando ela quer. E aqui tem uma representação da dor feminina chamada de Frida Kahlo. Sou Frida Kahlo, uma pintora mexicana nascida em Coyoacán em 6 de julho de 1907. Sou conhecida pelos meus autorretratos surrealistas e, após um incidente que me deixou incapacitada, adaptei o meu método de pintura utilizando um espelho. Estudei na Escola Nacional
preparatória e me juntei ao Partido Comunista Mexicano, onde conheci Diego Rivera, meu marido, com quem tive um relacionamento complicado. Em 1939, nos separamos e o expus em Nova York e Paris. As minhas principais obras são A Coluna de Ferro, Duas Fridas e Frida e Diego Rivera. Além de pintora, também defendo os direitos das mulheres, me tornando grande ícone feminino. Bom, o cinema mexicano é uma das maiores e mais importantes representações artísticas na América Latina, com uma história rica e influente que remonta ao início do século XX. Ele aborda diversos temas, como imigração, narcotráfico, questões sociais e econômicas, questões indígenas, entre muitas outras. A Revolução Mexicana foi um dos primeiros momentos históricos que foi totalmente documentado pelo cinema. Podemos dividir o cinema mexicano em 3 períodos principais. A primeira delas, que é a mais importante, eu creio que mais conhecida, é a Época de Ouro, que data da década de 30 a 50. De forma bem resumida, ela vai trazer obras de grande qualidade, atores carismáticos, público fiel e obras de grande relevância. Uma das obras que trouxe foco nesse período foi o filme Alá en el Rancho Grande, de 1936. O segundo período, que creio que seja o mais triste, é o período de declínio e transformação da década de 60 à década de 80. Vai trazer graves crises econômicas no território mexicano, conflitos sociais, entre muitos outros, mas ainda assim haverão obras de cunho social de grande relevância. E o terceiro período, que é chamado de Renascimento e Cinema Contemporâneo, que é da década de 90 em diante, que ainda está em curso, que é a atual, vai trazer 3 diretores de grande relevância. O primeiro deles é Alejandro González, Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro. Aqui podemos ver que esses dois aqui estão recebendo prêmios Oscar atualmente. Aqui temos a capa do filme Alá en el Rancho Grande, da época, e aqui uma fotografia de uma produção de um filme da época também. Bom, já no teatro mexicano, ele possui uma rica história, com muitas tradições em raízes indígenas e raízes coloniais, que evoluíram para muitas formas e estilos, mostrando a diversificação cultural do país. Já no teatro contemporâneo, nós temos muitas campanhas regionais e nacionais que mostram a dramaturgia do México e de obras estrangeiras. Agora, voltando lá para o início de tudo, as descobertas arqueológicas já revelaram que o teatro já fazia parte dos maias. Então a gente vê que não é uma coisa recente, e sim uma coisa que já vem de muito tempo atrás. Já nas influências, como já dito, temos influências indígenas e coloniais. As influências indígenas a gente pode ver em rituais, crenças, no cunho religioso. Já as coloniais, vindas da Europa junto com a Espanha, na colonização do México, ela vem junto com a Espanha na colonização do México, trazendo o teatro como forma de catequizar os indígenas. Agora, no teatro contemporâneo, nós temos o teatro popular e o teatro nacional. O teatro popular ele é subdividido em teatro de rua, teatro de marionetes e teatro de carpesino, que ele aborda temas sociais, como preconceito, desigualdade, temas de relevância para a comunidade. Já o Teatro Nacional, ele tem a Campanha Nacional do Teatro, que foi fundada em 1977 e tem um grande desempenho na produção e no desenvolvimento do teatro mexicano. Como foi visto, o teatro mexicano não é só apenas uma forma de entretenimento, e sim uma forma de expressão de vida social. Ou seja, hoje o teatro ele é um aparelho muito importante de transformação da sociedade. Por isso a gente tem que cuidar dessa diversificação cultural. No México, as festividades, costumes e tradições são verdadeiras expressões vivas da identidade do povo mexicano. Eles têm alguns costumes interessantes, como, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui já assistiu Chaves, e sempre quando ele vai concordar com alguma coisa, ele fala isso, e uma coisa interessante é que os mexicanos, eles realmente fazem esse sinal. Por exemplo, quando eles estão de boca cheia e a gente pergunta alguma coisa, eles vão e respondem assim, ó. Então, na verdade, isso não é uma característica do Chaves, mas sim uma característica dos mexicanos que foi parar no Chaves.
Outro costume que eles também têm é falar palavras no diminutivo, tipo praticamente a frase inteira. Os brasileiros também falam, como por exemplo, um pouquinho, um minutinho, mas eles têm costume de falar praticamente a frase inteira no diminutivo. E também o costume de dar gorjeta é muito forte por lá. Você tem pessoas que só sobrevivem disso, como por exemplo, tem alguns idosos que ficam nos mercados empacotando e eles não têm salário, eles apenas recebem das gorjetas que as pessoas dão. No México, as festividades não são apenas para comemorar, mas sim um palco onde a arte ganha vida. O Dia dos Mortos é em 1º e 2 de novembro e é uma das datas mais importantes do país. As famílias costumam montar altares que costumam colocar fotos, flores, velas, caveiras de açúcar e as comidas preferidas dos falecidos, acreditando que as suas almas voltam para visitá-lo. Eles também vão para o cemitério e comemoram com muita alegria. E um dos símbolos mais conhecidos é a caveira Catrina, que significa que na morte somos todos iguais. E também temos o Dia da Virgem de Guadalupe, que celebra a padroeira do México e faz uma referência que eles acreditam que a Virgem Maria falou com o indígena João Diego em 1531 e milagrosamente deixou sua imagem estampada no manto dele. E também tem o Dia dos Reis, que lembra a visita dos 3 Reis Magos ao menino Jesus e as crianças costumam fazer cartas pedindo presente e deixam as sandálias nas janelas para poder recebê-los. E eles costumam celebrar com muitas missas, músicas tradicionais e tudo mais. Também temos Las Posadas, que é em 16 e 24 de dezembro, que lembra a procura de José e Maria para conseguir um abrigo para o nascimento do menino Jesus. Eles celebram com missas também, músicas tradicionais, e no final temos a tão famosa quebra da pinhata. E por fim, o Dia da Independência, que é em 16 de setembro e que marca o início da luta contra a Espanha em 1810. E no dia anterior da festa, eles fazem o tão famoso Grito de Dolores, que é uma homenagem ao grito da independência do padre Miguel Hidalgo. Eles costumam comemorar com também músicas, danças típicas e também eles costumam decorar a cidade com as cores da bandeira. Também temos a arte culinária. A culinária mexicana é rica e cheia de sabores marcantes e um dos principais pratos são os tacos, que podem ser recheados com frango ou com carne. Temos os pozoles, os tamales, o guacamole e de sobremesa temos tão conhecidos churros. E também a culinária mexicana foi reconhecida pela Unesco como um patrimônio cultural da humanidade. Bom, também temos aqui o Brasil da Argentina, que é localizado no extremo sul da América do Sul, bastante vasto na parte da agropecuária e da indústria. Também tem bastante extensão na parte geográfica, que é pelo planícies, planaltos e Cordilheira dos Andes. Eles também são bastante vastos por ter 46 milhões de habitantes. A literatura argentina ela é bem marcada por benefícios ao seu país, tanto no sentido cultural quanto em outros sentidos. Eu vou apresentar aqui, destacar 3 livros que foram bem recebidos pelo país e pelo mundo. Um deles é O Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortázar. O segundo é Ficções, de Jorge Luiz Borges. E o terceiro é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. O Jogo da Amarelinha é marcado por um romance e é conhecido por uma inovação, já que os capítulos eles possuem 2 maneiras de leitura. Uma que é a como conhecemos desde o final das primeiras páginas até o final do livro completo, e o outro que é marcado pela sugestão do autor. Por exemplo, você começaria do capítulo 53 e ia para o 1, depois para o 116 e assim por aí. Ele foi conhecido por essa inovação, já que os romances naquela época eram todos padronizados. Ele queria sair desse padrão e mostrar algo novo. Já Jorge Luiz Borges, com o seu livro Ficções, por mais que o nome destaque talvez ficções científicas ou algo assim de estudos na nossa cabeça, esse livro ele possui poemas, contos e metáforas. Que uma curiosidade deste livro é que quando o Jorge Luiz Borges ia lançar a primeira parte do seu livro, infelizmente o seu pai veio a falecer, fazendo que ele criasse um lado sentimental nesse livro. E Os 100 Anos de Solidão
é marcado por um romance que acaba destruindo uma família com um poder político, que também vemos hoje em dia séries, filmes que destacam isso também. E uma curiosidade é que esse livro de 100 anos de solidão ganhou o prêmio Nobel, o que foi muito bom para a Argentina e ajudou a também destacar esse lado da literatura. A dança e a música da Argentina. A dança da Argentina é basicamente que se resume a uma só, que é o tango, muito conhecida no país e no mundo. O tango ele surgiu nos subúrbios da cidade de Buenos Aires, era dançada por pessoas de baixa renda em bares e cabarés. Essa dança era vista com um grande preconceito por pessoas de classe mais alta, porque elas não viam aquilo com bons olhos, que era considerada uma dança sensual na época. Hoje em dia é uma das principais danças da Argentina e muito respeitada. Essa dança ela tem influências europeias, uruguaias e até africanas. A música, o rock argentino e as músicas folclóricas. As músicas folclóricas, elas são basicamente umas músicas para aquelas pessoas que creem no folclore, creem naqueles mitos. Ela tem grande influência dos indígenas, europeus e africanos. O rock argentino. O rock argentino é basicamente que foi uma inspiração do rock americano. Pessoas viram esse estilo de música e quiseram trazer para a versão argentina, fizeram meio que uma customização para a versão argentina, formando várias bandas como Los Ratos. O cinema argentino. O cinema argentino é um dos cinemas mais aclamados de toda a América Latina, tendo grandes nomes e talentos. Dentre eles, nós temos Ricardo Darín, um dos atores mais famosos de toda a Argentina. Ele ganhou diversos prêmios, incluindo o Prêmio Goya no ano de 2026, de melhor ator internacional. Ele estreou no filme O Segredo dos Teus Olhos, que no ano de 2010 trouxe o segundo Oscar para a Argentina. É um filme de suspense, baseado em fatos reais. O primeiro Oscar da Argentina foi com o filme A História Oficial, que é um drama vivido na época da ditadura militar, que aconteceu no ano de 1976 a 1983. Ganhou o Oscar de melhor filme internacional no ano de 1986. Já nos anos 90, teve um novo cinema nacional argentino, que foi uma revolução, com dois grandes diretores, Lucrecida Martel e Pablo Trapeiro. Juntos, eles fizeram filmes realistas e reflexivos sobre a sociedade argentina. Dois grandes filmes eram Garagem Olimpo e Crônicas de uma Fuga. Esses filmes visam em trazer os abusos vividos durante a ditadura militar, sobre a ditadura militar. E com isso nós podemos concluir que o cinema argentino é mais que suas artes. É um ato de bravura e coragem em trazer temas tão relevantes para a humanidade. Bom, também temos a arte visual da Argentina, como vocês podem ver. São cores mais claras, cores mais amplas, que chamam mais a atenção do público, que também foi chamado mais pela Europa e que teve bastante influenciamento pela ditadura militar e pela guerra da democracia. Bom, agora falando um pouco sobre o teatro da Argentina. Durante a ditadura, o teatro nessa época teve um papel importante como uma forma de resistência e expressão, apesar de toda a repressão e censura. Movimentos como o Teatro Aberto e grupos como o Grupo de Teatro Catalinas utilizaram o teatro como forma de denunciar toda a violência, além de aumentar a solidariedade entre as pessoas oprimidas. O Teatro Aberto funcionou como uma forma de expressão para as vozes silenciadas, permitindo até mesmo que artistas e intelectuais pudesse denunciar toda a violência e violação de direitos humanos causado pelo regime militar. Além disso, alguns grupos teatrais e serviços comunitários foram criados, como já citado antes, o Grupo de Teatro Catalinas, que fica em La Boca, Buenos Aires, que utiliza do trabalho e do serviço comunitário como uma forma de resistência, além de melhorar a convivência entre os moradores do bairro. Bom, agora falando sobre os centros culturais e o Teatro de Buenos Aires, que é conhecida como Centro Cultural Artístico e Vibrante, além de ser conhecido como a capital mundial do teatro. Entre os principais grupos culturais temos o Centro Cultural Beckett, o Centro Cultural General São Martín, o Centro Cultural Recoleta e o Centro Cultural Borges. Já na parte do teatro,
Buenos Aires abriga o grande e icônico Teatro Colón, além de alguns teatros menores como o Teatro Beckett, o Camarim de las Musas e o Centro Cultural de la Cooperación. Agora falando sobre os grupos independentes e o teatro experimentais, que na Argentina teve um papel importante tanto na parte do teatro como uma forma de inovação artística. A história dos grupos independentes foi marcada por um momento de ditadura e censura, o que gerou grupos que se opunham ao sistema e buscavam novas formas de expressão. Entre os principais grupos temos o Teatro del Pueblo, a Organização Negra, Mala Hierba e o Livre Teatro Livre. Já o teatro experimental foge totalmente do que a gente conhece como o teatro tradicional de hoje, pois eles buscavam novas formas de expressão e utilizavam de linguagens que fugiam totalmente do óbvio. Eles se inspiraram muito em movimentos de vanguarda, como o teatro de vanguarda, o teatro laboratório e o teatro de investigação, além de artistas como Antonin Artaud, Jacques Copeau, Evin Piscato e Bertold Brecht. Além disso, eles possibilitaram a inovação e ampliação do teatro, possibilitando novas perspectivas e pontos de vista de como o teatro é feito hoje. Agora, um grande símbolo da cultura e do futebol argentino é o Maradona. Olá, eu sou Diego Armando Maradona. Nasci em 1960 em uma vila pobre na Argentina. Desde pequeno, a bola sempre foi minha melhor amiga. Desde pequeno também sempre tive vontade de ser jogador de futebol. Consegui realizar esse sonho meu com muito esforço, talento e dedicação. Joguei em grandes clubes como Napoli e Barcelona. Meu auge no futebol foi em 1986, na Copa do México, onde eu marquei 2 gols históricos. O gol onde eu driblo todo mundo, literalmente o time adversário inteiro, e outro que eu faço gol de mão. Eu não fui apenas um jogador, fui um jogador revolucionário que revolucionou o futebol na Argentina e o futebol no mundo. Olá, irei falar das festividades e celebrações da cultura argentina. Para começar, temos o Dia da Independência, que comemora a liberdade da Argentina do controle espanhol em 1816, com churrascos e alfajores. Logo em seguida, temos o Carnaval, que lá também possui carnaval com desfiles vibrantes e música animada, com empadas e doces como tortas fritas e panquecas. Lá também tem a festa de Vendimia, em Mendoza, que comemora a colheita das uvas, com desfiles, shows e degustação de vinhos, com guisados de cordeiro, empanadas de carne e, é claro, uma variedade de vinhos. E por fim, o Natal, que é uma celebração com jantares fartos e troca de presentes. Celebra o nascimento de Jesus Cristo e com foco na união familiar. Eles comem o pão doce, que é o panetone, e o lechon, que é um porco assado. Por fim, com toda essa apresentação, nós podemos identificar diversos princípios, mas 2 em questão: individualidade e caráter. Individualidade, porque como nós vimos, cada país mostrado aqui tem culturas, festividades e literatura totalmente diferentes uns dos outros. E o caráter, porque o caráter de cada pessoa é decidido pelo que ela é, pelas ações dela, e não pela sua cultura ou religião.